Olá, pessoal! Estamos então voltando às nossas atividades de Biologia 3, agora, né, no terceiro trimestre. E conforme vocês podem ver lá no AVA, existe já todo o cronograma de postagens, o que a gente vai estar fazendo em cada quinzena, os conteúdos, as atividades avaliativas daquela quinzena, as datas previstas das nossas provas e também toda a distribuição de pontos dessas atividades que vão ser realizadas agora no terceiro trimestre. Então, vocês vão lá nas informações gerais relacionadas ao terceiro trimestre NP, é a minha primeira postagem desse terceiro trimestre, façam a leitura lá do documento postado para que vocês possam ter todas as informações necessárias para conduzir as nossas atividades aqui de ensino não presencial em Biologia 3 e concluir o ano letivo de 2020, agora no ano civil de 2021, tá bom? Como vocês já sabem, a professora Ludmila está de licença, então as turmas de agropecuária foram assumidas pela professora Jéssica. Para o pessoal da agropecuária, tem um videozinho postado também, onde a professora Jéssica se apresenta para vocês, não deixem de assistir, ok? Bom, conforme vocês poderão ver lá no nosso cronograma, nós estaremos então iniciando o conteúdo de evolução. A primeira parte desse conteúdo a gente trabalha nessa primeira quinzena e o finalzinho do conteúdo de evolução a gente vai estar estudando na próxima quinzena, onde também iniciaremos o conteúdo de ecologia, tá? Bom, pessoal, quando a gente vai no dicionário Aurélio e vê o significado da palavra evolução, a gente percebe que evolução é um substantivo feminino que determina, que significa qualquer série de movimentos desenvolvidos de forma contínua e regular, gerando um ciclo harmonioso, um processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. Também evolução pode ser ter como significado a progressiva transformação na mudança de um estado ou de uma condição, tá bom? Então, esse é o significado da palavra evolução. Quando a gente vai para a etimologia, ou seja, como que a palavra evolução foi construída, ela deriva do latim da palavra evolutio, que é a ação de percorrer, de desenvolver. Alguns animes exploram muito a ideia da evolução. É o caso de Pokémon. No Pokémon, a gente vê que as criaturas, elas evoluem de um estágio para o outro, caminhando para estágios mais desenvolvidos, que no desenho estão associados a Pokémons maiores e, às vezes, Pokémons mais fortes, com mais habilidades. A ideia, mesmo não sendo totalmente correta, é essa. A evolução, ela é um processo de transformação, de desenvolvimento que tenta chegar a um estado final mais aperfeiçoado. E ao longo desse processo ocorre progressiva transformação daquele ser que sofre evolução. Hoje, o que nós temos, então, como conceito de evolução biológica é o processo de transformação e adaptação, que são inerentes à vida. O grande produto, consequência gerada pela evolução, é a biodiversidade, é a grande variedade de espécies de seres vivos que nós conhecemos hoje. Estima-se que no planeta Terra já são conhecidas aproximadamente 1,7 milhões de espécies. E que saibam, nós conhecemos poucas das milhares que ainda não foram descobertas, não foram identificadas. Teodósio Dobzhansky, que é um grande cientista, ele disse que na biologia, nada em biologia faz sentido senão sobre a luz da evolução. Então, a evolução hoje, pessoal, é a teoria que é considerada a unificadora da biologia, uma das mais importantes. Então, vamos anotar aqui esse significado de evolução biológica, né? É o processo de transformação e
adaptação inerente à vida. Ok? Bom, até a primeira metade do século XIX, a gente tinha o predomínio do criacionismo. O criacionismo é uma crença de fundo religioso que acredita que todas as espécies foram criadas como são hoje. Então, da sua origem, uma espécie apresenta as mesmas características que ela apresenta hoje a nossa observação. E foram criadas por um ato divino. Portanto, o número de espécies que existem hoje no planeta Terra nada mais é do que fruto da vontade desse Criador. O criacionismo ele perpassa por várias religiões e sempre tem essa base: espécies criadas como são hoje, sem transformação ao longo do tempo, número de espécies determinado pelo momento da criação por esse ser divino. Entretanto, estudos científicos da crosta terrestre que ocorreram principalmente no século XVII e no século XVIII por Stênio, que é esse cara aqui, e o Cuvier, começaram a perceber que a Terra, na verdade, existe há milhões de anos atrás. Então, eles começaram a conseguir dar uma sugestão da idade do nosso planeta. E além de colocar essa questão da antiguidade do nosso planeta, as pesquisas de Stern e Cuvier começaram a ver que existiam vestígios de seres extintos presentes nas camadas do solo da crosta terrestre. E esses vestígios deixados por seres que não existem mais são chamados fósseis. Então, aqui nos estudos de Stern e Cuvier, começaram a ser identificados os fósseis. E a presença desses vestígios que mostram que algumas espécies de seres vivos existiram e não existem mais, começa a colocar em xeque uma das bases do criacionismo, que é a imutabilidade das espécies. Começou-se, então, a se questionar se as espécies não se transformam mesmo ao longo do tempo e são como o Criador tinha as criado. Então, os achados dos fósseis questionaram, colocaram em xeque aquilo que era defendido pelo criacionismo, abrindo espaço para a proposta de novas explicações para a biodiversidade, para a quantidade de espécies de seres vivos que nós observamos hoje no nosso planeta. Portanto, a partir da segunda metade do século XIX, ganhou força ideias baseadas no seguinte cerne, né? Os seres vivos se modificam, então, não como o criacionismo defendia, que os seres eram imutáveis. A evolução ou o evolucionismo, que ganhou força a partir da segunda metade do século XIX, defende que os seres vivos se modificam ao longo do tempo e novas espécies surgem de espécies ancestrais que deixam de existir. Então, esse processo de modificação das espécies ancestrais em espécies descendentes é a base do processo evolutivo, tá? O criacionismo é uma verdade inquestionável, baseada em crença, enquanto que a evolução ou o evolucionismo é uma teoria científica. Como toda teoria é aceita depois de testada por passos que compõem o que a gente chama de método científico. E uma teoria só é aceita quando ela passa várias vezes por pesquisas que são baseadas no método científico e ela não foi refutada em nenhum trabalho. Quando você acredita em uma teoria, você tem que ter plena consciência que as teorias podem mudar e não, por isso, são verdades absolutas. Com o avanço da tecnologia e a nossa melhor observação da natureza, algumas teorias elas acabam caindo e dão espaço para outras que explicam melhor a realidade. Até o momento, a teoria da evolução ela não passou por uma queda, pelo contrário, ela sofreu acréscimos ao longo da sua existência e, como eu disse, é considerada pela grande maioria dos biólogos a melhor explicação para o processo de transformação das espécies que gera a biodiversidade que a gente conhece hoje no planeta Terra, tá? Então, a gente pode dizer que evolução é
baseada no processo de descendência com modificação. Ok? Porque, como eu disse, espécies ancestrais vão dar origem a espécies descendentes. E nesse processo, quando ocorre alguma modificação, as espécies vão se tornando diferentes, aumentando a biodiversidade. Se a gente fosse colocar duas figuras mostrando o que o criacionismo defende e a evolução defende, a figura do criacionismo seria essa. Vejam que todos os organismos que existem hoje no planeta Terra, então aqui a gente teria o tempo atual, e aqui a origem. Vejam que todos eles surgiram no momento da origem, da criação. E eles hoje existem com as mesmas características que existiam no momento da criação. Por isso que muitas vezes o criacionismo também é chamado de fixismo. Fixismo de fixo. As espécies não se modificam ao longo do tempo. Entretanto, a evolução acredita que as espécies vão se modificando e vão se transformando a partir de ancestrais que vão se transformando em espécies descendentes, até chegar nas espécies que estão hoje no planeta Terra, as espécies atuais. Por isso que a gente fala na evolução de descendência com modificação. Então, vejam que na evolução existiu um ser vivo original, o primeiro ser vivo, que foi se modificando e dando origem às várias formas de vida que nós encontramos no planeta Terra hoje. Então, vejam que a árvore da vida, da evolução, novamente reforça essa ideia de descendência com modificação. Tranquilo? A gente vai ver aqui, pessoal, 3 teorias evolucionistas, 3 explicações para esse processo de descendência com modificação. A primeira é o lamarckismo. Depois nós estudaremos na próxima videoaula o darwinismo. E também veremos as explicações atuais que agregaram conhecimento da genética à teoria do Darwin, que é o neodarwinismo. Começando, então, com o lamarckismo. Como a própria teoria diz, e ela recebeu esse nome em homenagem ao cientista que a criou, que foi Jean-Baptiste Lamarck. Ele escreveu um livro que é a Fisiologia Zoológica, né? E as ideias centrais que o Lamarck trouxe nesse livro são que seres vivos muito simples surgiram na Terra a partir de matéria não viva, o que a gente chama aqui de abiogênese. Apesar da biogênese hoje ser considerada uma explicação incorreta para a origem da vida, na época do Lamarck ele acreditava que era a explicação mais coerente, tá? E esses seres vivos, muito simples, que originaram-se da matéria não viva, foram se modificando ao longo das gerações por transformações sucessivas, até o aparecimento dos organismos atuais. Lamarck também não acreditava na extinção, isso é, no desaparecimento das espécies. Para Lamarck, toda espécie, através do processo de evolução, se transformava em novas espécies. Bom, e agora a pergunta que deve estar na cabeça de vocês é: quais são os mecanismos evolutivos? Como que a evolução ocorre para o Lamarck? Vamos lá. Lamarck defendia que os mecanismos evolutivos eram baseados em 2 princípios: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, ao longo do tempo, uma espécie ia se modificando pela lei do uso e desuso das estruturas, e esse uso ou esse desuso ele era transmitido aos descendentes. Bom, vamos ver primeiro o que defende a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso defende que estruturas desenvolvem muito quando elas são muito utilizadas, crescem, ficam mais robustas. E, por outro lado, quando as estruturas não são muito utilizadas, elas vão se atrofiar, diminuir e tender, inclusive, a desaparecer. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de girafas que tinham disponível alimento mais baixo e que, portanto, não precisavam esticar o seu pescoço para poder acessar esse alimento. Então, elas tinham desuso do seu pescoço, esse pescoço, portanto, não se desenvolveu e, ao longo das gerações, essa característica de pescoço curto, ela ia sendo transmitida para os descendentes,
que é o segundo princípio do mecanismo evolutivo do Lamarck, que é a transmissão de características adquiridas. Como a girafa adquiriu o desuso do pescoço, ou seja, esse pescoço não se desenvolveu, ela transmitia essa característica adquirida para os seus filhotes, que já nasciam com esse pescoço curtinho. Por outro lado, outras girafas que não tinham um alimento rasteiro disponível, apenas um alimento localizado na copa das árvores, elas, para acessar esse alimento, tinham que esticar o pescoço. E esse pescoço ele era esticado, havia um esforço que fazia com que ele se desenvolvesse, ele crescesse. Então, como o pescoço para essa girafa que come coisas altas, ele era muito demandado, muito usado, ele se desenvolveu. E ela transmite essa característica para os seus descendentes. Então, ao longo de muitas gerações, as girafas foram ficando com o pescoço cada vez mais longo, sempre acessando esse alimento mais alto disponível para elas, tá? Então, veja que ao longo do tempo, as girafas foram sofrendo essa modificação, aumentando o tamanho do pescoço, porque era uma estrutura muito usada. E esse uso do pescoço era transmitido de uma geração para outra. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é por que as serpentes não têm membros, né? Então, o ancestral comum das serpentes era um réptil com membros, né, como a gente está vendo, mas como, para fugir provavelmente dos seus predadores, ele adotou esses hábitos subterrâneos, ficando enterrado, dentro do solo, nessas cavidades, os membros não eram muito utilizados, porque o animal se deslocava dentro de galerias. Então, devido ao desuso dos membros, esses membros foram se atrofiando, reduzindo, e essa característica era passada de uma geração para outra, gerando as serpentes atuais que não têm membros. Então, vejam que eu tenho um exemplo de uso, levando à modificação das espécies da girafa, e um de desuso, levando à modificação das espécies de serpentes atuais. Nos dois exemplos, a lei do uso e desuso de estruturas e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos explica o processo de transformação das espécies. Quais foram as falhas do Lamarck? Bom, as alterações causadas pelo uso e desuso de estruturas não são transmitidas à descendência. Então, pessoal, é aquela história, um pai bombadão que, por exemplo, faz muita academia, não necessariamente vai ter um filho bombado, né? Então, o que a gente adquire ao longo da nossa vida não necessariamente é transmitido para a descendência. Então, pessoal, esse foi o grande erro do Lamarck. As características que a gente adquire ao longo da nossa vida pelo uso e desuso não são transmitidas à descendência. Então, o mecanismo evolutivo não é convincente, o uso e o desuso das estruturas dentro do lamarckismo. Mas Lamarck teve um grande acerto que serviu de base de influência para a teoria do Darwin. E qual que foi esse grande acerto do Lamarck? Foi a ideia da adaptação. Então, esse aperfeiçoamento, esse ajuste gradual dos seres vivos ao ambiente como resultado de modificações graduais ao longo das gerações, a adaptação foi o grande acerto do Lamarck. Então, vamos anotar esse conceito que ele vai acompanhar a gente aqui nas aulas de evolução e também nas aulas de ecologia, tá? Então, o acerto do Lamarck, que é o conceito de adaptação, significa o quê? O aperfeiçoamento. Isso é um ajuste gradual dos seres vivos ao ambiente como resultado de modificações ao longo das gerações. Ok? Bom, na nossa próxima videoaula aqui do conteúdo de evolução, parte 1, nós vamos ver então um pouco da teoria evolutiva do Darwin, que em homenagem a ele ficou conhecida como darwinismo, ok? Até lá!